Aí, Pedro, a parte da comunicação, quer dizer, você cria um ambiente, tá? E hoje com home office é difícil, né? Porque aqui com a nossa equipe, eu faço uma vez por mês, eu reúno todo mundo, tá? Eu tenho as equipes que vêm toda semana, mas vêm em dias alternados. Mas, cara, é impressionante como quando você reúne todo mundo, o pessoal fala, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. E nós estamos falando todos os dias, ou online, né? As pessoas perdem a conexão, né? Perdem. E comunicação é uma das coisas que gera mais ruído e mais toxicidade organizacional. Por exemplo, tá bem demonstrado que quando a gente não comunica alguma coisa de maneira muito clara, isso gera um boato. E um boato vai mais longe, mais rápido e atinge mais pessoas. E às vezes a gente tem que comunicar o óbvio, porque você sabe muito melhor que eu, a nossa língua é muito difícil. A gente diz uma coisa querendo dizer outra. Né? Qual é o meio de comunicação ideal? Às vezes o excesso de comunicação gera toxicidade. Então, a padronização diz qual que é o meio oficial aqui na empresa para o pessoal comunicar. É Teams, é WhatsApp, é e-mail. Qual que é a regra? Tudo isso precisa ser bem dito. E se a gente não está no presencial, no olho, ainda que seja uma vez por mês, a gente pode perder um pouco da identidade. Isso é muito ruim. E Pedro, no trabalho que você está fazendo ali com as empresas, você chega lá, o que você faz? Você faz um diagnóstico, você entrevista as pessoas, você fala, você está com um problema aqui, explica um pouquinho. Hoje a gente tem dois grandes pilares. Assim. A gente tem alguns algoritmos de inteligência artificial que só com análise de texto chegam a insights super interessantes. Por exemplo, a gente tem um índice de bem-estar emocional de 0 a 100 para cada grupo, para cada demografia, com base em como as pessoas escrevem. Isso é super legal. Você olha a comunicação interna dele? Comunicação interna, por exemplo, uma pesquisa de clima que tenha comentários abertos. Essa nossa conversa aqui, por exemplo, daria para a gente estimar o seu índice de bem-estar e o meu índice de bem-estar. Por quê? Porque já existem mais de 20 mil artigos científicos nessa linha que mostram que a maneira como nós nos expressamos, não apenas o que nós falamos, mas o número de substantivos que a gente usa, os adjetivos, as construções, tem relação com o nosso índice de ansiedade ou com a chance da gente ter, por exemplo, mais estafa ou menos estafa. Então a gente usa essa linguagem para tirar esses insights. Outros insights também, por exemplo, quais são os principais tópicos que as pessoas comentam, como elas comentam, se são pontos promotores ou detratores. E a gente gera um relatório para as empresas. Olha, essas são as áreas de maior risco, as de menor risco, esses são os pontos a serem olhados e os que você tem que olhar com mais cautela. E eu digo isso porque são coisas que às vezes a gente não sabe. As pessoas falam, a gente não pode esquecer disso. Lembro uma vez, quem nunca fez um programa numa empresa e ninguém adere. Às vezes a dor é outra, o que engaja é outra coisa. Então a gente faz um diagnóstico, fazendo esse diagnóstico de risco, né, a gente propõe algumas ações de transformação, que vão desde letramentos até capacitações. Tá, o gestor tem que criar um ambiente onde as pessoas peçam ajuda. Mas se te pedirem ajuda, o que você faz? Ele tem que ter um passo a passo. A gente tem alguns canais, por exemplo, ele pode ligar para o nosso time médico, tirar uma dúvida. Alguém voltou de afastamento, como que eu falo com ele? Vocês têm um time a gente tem um time, psicólogos que acompanham. E é um time só de psiquiatras. Então o gestor liga e fala, olha, o cara teve uma crise de ansiedade, como eu falo? Não é para tratar o cara, é para empoderar o gestor de como criar esse ambiente onde as pessoas podem falar. Porque tem coisa que a gente fala, pode falar, não pode falar, qual é o fluxo. Então, esses treinamentos que a gente faz desde o time de RH até o time médico, a gente dá muita aula para médico também, é para ajudar a criar um ambiente onde no final do dia as pessoas peçam ajuda e possam ser ajudadas. É isso. Mas tem que ser feito de maneira assertiva. Dentro de uma própria empresa, tem áreas que adoecem mais, áreas que adoecem menos. Que áreas que adoecem mais? Isso é sempre interessante. Eu estou aproveitando, você está falando, estou perguntando. As áreas que mais adoecem normalmente são os nossos, quem nos contrata, que é o RH. RH é normalmente os menores índices de bem-estar. E que faz sentido, né? Porque quem cuida de quem cuida? Eu brinco que o time de RH de uma empresa, ele não tem nem a surpresa. O que vai ser o brinde de Dia dos Pais? Ele que escolheu. Ele não participa do sorteio. Ele que fez. Ele não participa do sorteio. Tem algum problema, ele marca uma reunião com quem? Com ele mesmo? Ninguém passa no RH, você vem fazer um elogio. Isso não acontece. E aí ele tem essa obrigação de eu tenho que cuidar dos outros, mas ele não pede ajuda. Então, times de RH e times de saúde dentro das empresas normalmente têm maiores ruídos. Mas vamos olhar para as áreas que têm os menores ruídos e entender que práticas tem ali que podem ser replicadas. O que as pessoas querem na conversa aberta. Se eu perguntar hoje numa pesquisa de clima, seu ambiente de trabalho é estressante, a pessoa, claro que vai marcar sim. Mas será que aquilo causa um impacto direto na vida dela? Será que ela está adoecendo?